Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Helena Freitas, se ainda não me conheces, e este é o meu segundo vídeo aqui para o YouTube. O primeiro vídeo que eu fiz foi basicamente um vídeo de apresentação e se ainda não viste eu vou deixar o link na descrição. E eu queria trazer à sexta-feira e nomear essas sextas-feiras como Sexta-feira Negra, portanto era essa a minha ideia. E portanto hoje trago-vos um caso de um crime que se chama O Estrangulador de Ipswich. Então, Ipswich é uma cidade na Inglaterra e este caso foi conhecido, aliás, foi e ficou conhecido como a maior perseguição naquela zona na Inglaterra, portanto foi assim um caso bastante grande. Eu não conhecia de todo este caso e quando realmente comecei a ver, comecei a ficar bastante chocada, porque é assim um caso bem pesado. Então, tudo começou a 30 de outubro de 2006, quando uma jovem de 19 anos chamada Tanya Nicole desapareceu. Portanto, a família notificou a polícia acerca do desaparecimento dela porque eles realmente repararam que ela não estava a chegar a casa e decidiram então notificar a polícia. Então, a polícia começou logo a tratar das buscas e eles descobriram que ela se prostituía e o Ipswich é uma cidade bastante calma, nunca acontece nada de mal, só que existe muita prostituição, portanto, naquela zona existe imensa prostituição e a Nicole, a Tanya Nicole, realmente prostituía-se naquela zona e como ela saía tarde e chegava ainda mais tarde, a família pensava que ela trabalhava num bar a servir às mesas, servir bebidas, portanto nunca souberam que ela tinha quase como uma dupla vida, não é? A família nunca se apercebeu disso, portanto só souberam realmente quando a polícia descobriu. Então, a polícia começou as buscas e uma semana depois da Tanya desaparecer, outra rapariga chamada Tanya Nicole, Gemma Adams, mulher! Estava confundindo toda. Então, a polícia começou as buscas e uma semana depois da Tanya desaparecer, outra jovem de 25 anos chamada Gemma Adams também desapareceu. E tal como a Tanya, a Gemma também se prostituía naquela zona, a família não desconhecia e foi também a família a notificar a polícia acerca do seu desaparecimento. E nesta altura a polícia realmente começou a ligar os pontos, portanto ambas eram jovens, ambas se prostituíam, ambas eram viciadas em droga e começaram realmente a pensar que seria uma boa ideia, portanto, começarem à procura de pistas, portanto, na zona onde elas se prostituíam e, portanto, o que a polícia decidiu fazer foi fazer uma operação stop naquela zona para tentarem perceber se alguém as tinha visto, se alguém sabia do paradeiro delas. Como vocês devem calcular, este tipo de operações demoram imenso tempo e no fim da operação stop ser feita, a polícia tinha parado cerca de 500 veículos e tinha entrevistado cerca de 2.000 pessoas e chegaram à conclusão que ninguém as tinha visto, ninguém sabia delas. Portanto, as coisas estavam realmente a ficar difíceis e nesta altura a Tanya já estava desaparecida há um mês e a Gemma há 15 dias. Na manhã de 2 de dezembro, um técnico de água chamado Trevor Sanders, eu espero ter dito bem o nome dele, ele estava basicamente num rio ali em Ipswich a ver como é que estava a água, porque na noite anterior tinham havido imensas inundações e portanto ele foi lá verificar como é que estava o rio e foi quando ele percebeu que estava o que lhe pareceu ser um manequim ou um boneco na água e portanto ele desceu para ir lá retirar e quando olhou de perto, percebeu que não era nem um boneco nem um manequim, mas sim o corpo de uma pessoa e segundo o que ele disse às autoridades foi que a primeira coisa que ele pensou foi que ele tinha acabado de encontrar o corpo de uma das jovens que desapareceram. Neste momento a polícia começou então a procurar pistas tanto no corpo que apareceu, como também ali na zona do rio, tanto para obterem ADN como fibras e mais tarde na autópsia o corpo foi identificado como pertencendo à Gemma Adams e portanto nesta altura os mergulhadores estavam à procura de qualquer tipo de prova e estavam quase a desistir quando encontraram um outro corpo que mais tarde foi identificado como pertencendo ao corpo da Tanya Nicole.
Acho importante referir que desde o início da investigação, nesta altura, a polícia nunca quis ver estes dois assassinatos, por assim dizer, como estando ligados. Eles não queriam, por assim dizer, tirar conclusões precipitadas e, portanto, eles queriam pensar que eram dois casos completamente diferentes, que não tinham ligação, mas realmente, como eu referi anteriormente, eram demasiadas coincidências. Portanto, elas eram ambas prostitutas, ambas jovens com idades aproximadas, ambas viciadas em droga. Portanto, a polícia começou realmente a achar que, na verdade, tratava-se de um duplo assassinato. Então, como vocês devem calcular, obter provas forenses de corpos que estão em água é muito complicado, principalmente quando já estão lá há muito tempo. Como eu referi anteriormente, a Tânia já estava desaparecida há um mês e a Gemma há 15 dias, portanto, qualquer prova forense que pudesse estar no corpo delas facilmente desapareceu. O que a polícia pensou foi começar a interrogar prostitutas daquela zona, uma vez que a Tânia e a Gemma trabalhavam naquela zona, se prostituíam. Eles acharam uma boa ideia e uma das mulheres com quem eles falaram foi uma chamada Paula Clenel, de 24 anos, e ela era sem-abrigo, e realmente ela disse que conhecia a Tânia, que ela era muito simpática, muito bonita, e que a tinha visto pela última vez no final do mês de outubro, portanto, nesta altura há cerca de 2 semanas por aí, por volta da 00:30 e a 1 da manhã. A polícia decidiu então agora analisar as câmaras de vigilância daquela zona, porque sim, algumas zonas ali tinham câmaras de vigilância e ao todo eles analisaram cerca de 16.000 horas de metragem e realmente conseguiram ver a Tânia numa delas entrar para dentro de um veículo de cor preta, e eles não conseguiram ver a placa porque estava muito escuro e a imagem não era suficientemente nítida, só conseguiram perceber que era um carro de cor escura. No meio disto tudo, a polícia é notificada acerca de um corpo que apareceu, só que desta vez era um corpo num sítio completamente diferente, não em água, mas sim em terra, numa zona ali perto do Ipswich, numa floresta. Mais tarde, este corpo foi identificado como pertencendo a Annalie Anderton, de 24 anos. Ao contrário da Tânia e da Gemma, ninguém notificou o desaparecimento da Annalie, portanto, isto dificultou realmente a identificação do seu corpo, porque, como a polícia sabia que haviam 2 corpos desaparecidos, quando os encontraram, automaticamente associaram que eram as raparigas que tinham desaparecido. E como ninguém notificou o desaparecimento da Annalie, foi muito mais complicado. A autópsia confirmou que a causa da morte foi por estrangulamento e descobriram também que a Annalie estava grávida de 3 meses. Entretanto, houve uma testemunha que disse ter visto a Annalie a subir para um comboio e realmente há filmagens disso, do interior do comboio, mas não se consegue perceber para onde é que ela foi, portanto só mostra mesmo ela no comboio. Entretanto, aconteceram mais 2 desaparecimentos, um deles foi de uma rapariga de 29 anos chamada Annette Nichols e da Paula Clenel, que foi portanto a sem-abrigo, a prostituta sem-abrigo, com quem a polícia falou acerca da Tânia. Portanto, mais 2 desaparecimentos, também ambas prostitutas, portanto já começava a ser realmente muitas coincidências. A polícia já não sabia o que é que havia de fazer porque não estavam a conseguir recuperar ADNs, portanto estava realmente a ficar complicado de perceber quem é que era o assassino. É então neste momento que aparece finalmente o primeiro suspeito da polícia, um homem de 37 anos chamado Tom Stephens, e ele trabalhava num supermercado ali na zona do Ipswich e deu uma entrevista a um jornal local a dizer que conhecia todas as vítimas e que todas elas tinham estado em sua casa. E aqui é a parte estranha, porque nos sites dizem que ele disse à polícia que não tinha alibi para a noite em que as vítimas desapareceram. Noutros sites encontro que foi a polícia que descobriu que ele não tinha alibis, portanto, tudo estranho, não sei qual das duas é que realmente bate certo, mas continuando. Neste momento então, a polícia encontrou um ADN no corpo de uma das vítimas, só que o ADN é super pequeno, e então eles tiveram que o copiar várias vezes para basicamente terem uma confirmação e, portanto, conseguirem perceber a quem é que ele pertence. E finalmente conseguiram encontrar então a pessoa a quem ele pertencia. Este ADN pertencia a um homem de 48 anos chamado Steve Wright,
E a polícia começou basicamente a tentar perceber quem é que era o Steve, começaram a investigá-lo e perceberam que ele trabalhava naquela zona de Ipswich, portanto ele conduzia uma empilhadora e morava em London Road, que era portanto uma das ruas que pertenciam à zona de prostituição de Ipswich. Antes de continuar então com o caso, vou-vos falar um bocadinho do Steve. Portanto, o Steve tinha um irmão mais velho e duas irmãs mais novas. O pai dele cumpria serviço militar lá fora, portanto estava muitas vezes ausente. E entretanto a mãe dele abandonou a família e mais tarde os pais separaram-se. E mesmo durante a adolescência dele e mesmo a vida adulta era tudo muito estranho. Ele teve 2 casamentos que deram errado. E na altura ele já ia ter com prostitutas. Para além disso, ele uma vez tentou abrir o seu negócio próprio, ele tentou abrir um bar, realmente conseguiu, mas não teve muito sucesso porque basicamente ele começou a ter pouquíssimos clientes, começou a ter muitas dívidas de jogos e portanto perdeu tudo. Mais tarde conseguiu arranjar um trabalho, mas foi apanhado a roubar dinheiro da caixa e portanto foi preso e foi assim que basicamente os dados dele foram parar ao Banco de Dados Nacional. Continuando então agora com o caso, durante as primeiras 8 horas de interrogatório do Steve, ele recusava-se a dizer qualquer tipo de coisa. Basicamente a polícia fazia várias questões e ele só respondia sem comentários. Nesta altura, então a polícia começou a analisar o carro do Steve e muitos vizinhos disseram que nos últimos dias o viam a limpar o carro obsessivamente dia e noite. Para além disso, a polícia conseguiu recolher finalmente fibras do corpo da Annette e também do carro do Steve. As fibras que eles encontraram no carro do Steve eram fibras do pelo sintético que foram também encontradas no corpo da Annette. E para além disso encontraram também gotas de sangue muito minúsculas na parte de trás do carro, nos bancos traseiros, que mais tarde foram identificados como pertencendo à Paula Clenell. Para além disso, a polícia analisou também o colete refletor do Steve e encontraram sangue pertencente à Paula e à Annette. Uma vez que agora sabiam qual era o carro do Steve, a polícia decidiu voltar a analisar as câmaras de vigilância, que assim podiam ver o veículo dele, o carro dele, em alguma das filmagens, e realmente conseguiram. Eles perceberam então que o carro em que a Tânia entrou pertencia portanto ao Steve, era o carro do Steve, e viram também o Steve a sair de casa na noite em que a Gemma desapareceu. Eu não o referi, mas é importante dizer que os corpos da Paula e da Annette foram também encontrados na floresta onde foi encontrado o corpo da Annalie, e basicamente eles foram encontrados porque quando a polícia encontrou o corpo da Annalie estavam portanto a tentar encontrar provas naquela zona e tinham até helicópteros e foram assim portanto que encontraram os corpos da Paula e da Annette. Neste momento a polícia estava realmente focada em tentar encontrar provas, fibras, nos corpos da Tânia e da Gemma e portanto eles pensaram que se calhar se procurassem realmente atentamente no cabelo delas podiam ter fibras portanto presas. A polícia conseguiu extrair fibras de poliéster azuis do cabelo da Gemma que coincidiam com os botões da roupa do Steve. Conseguiram também extrair do cabelo da Tânia fibras de nylon pretas e essas fibras normalmente são utilizadas na produção de tapetes de carro e tapetes esses que coincidiam com os tapetes do carro do Steve. E é aqui que a polícia se questionou como é que essas fibras basicamente foram parar ao cabelo da Tânia. Portanto, há várias opções. Uma delas é provavelmente quando ela estava a estrangular, ela estava deitada portanto no chão do carro e dessa forma esteve em contacto com os tapetes, ou então quando ele levou o corpo para atirar então ao rio. Foi então no dia 14 de fevereiro de 2008 que começou o julgamento do Steve e primeiro foi a acusação a mostrar todas as suas provas e teorias e o Steve deu-se sempre como inocente, inclusive foi ele próprio que fez a sua defesa. Basicamente o que ele disse em sua defesa foi que realmente tinha estado com a Gemma na parte de trás do seu carro, esteve também com a Tânia, só que quando ela entrou no carro ele viu que ela tinha acne e segundo ele perdeu a vontade e mandou-a sair, portanto segundo ele teve muito pouquíssimo tempo com elas. Entretanto a acusação começou a fazer-lhe perguntas e basicamente foi aí que começou a ficar tudo muito complicado para ele, porque ele dava respostas muito vagas como eu não posso responder a isso, eu não sei o que dizer sobre isso, portanto respostas assim
muito estranhas que basicamente já começam a pôr tudo em causa, tudo o que ele disse em causa. O julgamento demorou um mês e foi então a 26 de fevereiro que o Steve foi declarado culpado e condenado à prisão perpétua. Este caso realmente ficou muito conhecido, as prostitutas apelidaram-no de Mondial Man e de Silver Backed Gorilla por causa do corpo dele, e também dizem que ele gostava muito de utilizar roupas apertadas de mulher e usar uma peruca. Entretanto, o Steve continuou a ser investigado por conexão com outros assassinatos. Um deles foi no assassinato da Susie Lampluck, e eu acho que disse bem o nome dela, não tenho a certeza. Mas basicamente ele trabalhou com a Susie. A Susie desapareceu em 1986 e foi declarada como morta em 1994, mas o corpo dela nunca foi encontrado. E estas datas coincidem com as datas em que o Steve trabalhou com ela. E é isso, malta, este foi o caso de hoje. Foi o primeiro caso de crime que eu trouxe aqui para o canal. Este caso realmente é muito longo, tem muitas coisas à volta dele, eu tive que pesquisar realmente muito, tem partes assim um bocadinho confusas, portanto é mesmo um bocadinho complicado. Eu espero que me tenha safado bem para o primeiro vídeo de crime aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem-me aqui em baixo nos comentários o que é que vocês acharam. Deem-me ideias de casos novos. Eu já tenho alguns casos pensados, portanto espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto se realmente gostaram. Subscrever ao canal para apoiarem o meu trabalho aqui pelo YouTube. Se quiserem, cliquem também no botãozinho do sininho, que assim sempre que eu lançar um vídeo o YouTube vai vos notificar. Caso não notifique, sigam-me no Instagram, porque sempre que eu lançar um vídeo aviso por lá, também sobre novidades, e falo com vocês por lá também. Portanto é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!